Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos em que o céu parece calado e a alma pergunta: Senhor, onde estás? Mas o silêncio de Deus não é ausência, é profundidade. Quando as vozes ao redor cessam e os ruídos da ansiedade se aquietam, o Espírito começa a sussurrar. Nem sempre o Altíssimo se manifesta no estrondo, pois muitas vezes ele escolhe o secreto para revelar o eterno. O coração atento discerne o que os ouvidos naturais não conseguem captar. O silêncio é escola de intimidade. É nele que aprendemos a depender, a confiar e a esperar. Deus trabalha onde ninguém vê, moldando o caráter, alinhando pensamentos e fortalecendo a fé. O que parece pausa é preparação. O que parece demora é cuidado. Quem se apressa perde o sussurro. Quem espera ouve a direção. Não tema quando tudo estiver quieto demais. O Senhor está mais próximo do que imaginas. Ele fala na consciência, na palavra, na paz que invade sem explicação. Ajuste o coração, silencie a alma e perceba. Há uma voz suave chamando teu nome. Há respostas que não vêm acompanhadas de sinais visíveis, mas de convicções invisíveis. Deus fala quando tudo parece parado. Ele não grita para competir com o barulho do mundo. Ele espera que o coração se aquiete para então direcionar os passos. O silêncio não é vazio, é território sagrado, onde o Senhor trata intenções e realinha propósitos. Quantas vezes buscamos confirmações externas, quando o Espírito já testificou internamente? A voz de Deus ecoa na paz que permanece mesmo em meio às incertezas. Quando a ansiedade se rende, a direção se manifesta. O coração sensível percebe o toque divino que conduz sem confundir. Não despreze o tempo em que nada acontece aos seus olhos. Enquanto você espera, Deus organiza cenários, move circunstâncias e prepara encontros. O silêncio de hoje pode ser a estratégia para o testemunho de amanhã. Aprenda a ouvir com o coração e a confiar mesmo sem sinais aparentes. Falai ao coração de Jerusalém e clamai-lhe que já é findo o seu tempo de guerra. Livro de Isaías 42. Se você crê que Deus está falando mesmo no silêncio, declare: meu coração está atento. O silêncio é o altar onde a intimidade é construída. Quando cessam as distrações e a pressa perde força, o coração encontra espaço para perceber o mover invisível de Deus. Muitos querem ouvir a voz do Senhor, mas poucos estão dispostos a silenciar o próprio ruído interior. É na quietude que a alma é alinhada e o espírito se fortalece. Deus não se limita a palavras audíveis. Ele comunica direção por meio da paz, da convicção e da luz que invade o entendimento. O silêncio é ferramenta de purificação. Nele, intenções são reveladas, medos são confrontados e a fé é refinada. Quem permanece aprende a discernir o sopro do Espírito mesmo quando não há manifestações externas. Há respostas que amadurecem no secreto antes de se tornarem visíveis. O Senhor trabalha nas profundezas do coração, preparando você para aquilo que ainda não pode ser visto. O silêncio não é abandono, é aproximação. Não é distância, é convite para relacionamento. Há dias em que oramos e não vemos respostas imediatas. O coração clama, as lágrimas descem, mas tudo parece envolto em silêncio. Contudo, o silêncio de Deus não é indiferença, é processo. O Senhor nunca está inerte. Enquanto você não vê movimento, Ele já está operando nos bastidores da sua história. O silêncio é campo de prova para a fé. É fácil confiar quando há sinais claros. Difícil é permanecer firme quando tudo parece suspenso. Porém, é justamente nesse espaço que a confiança se torna maturidade espiritual. Deus fala não apenas por palavras, mas por sustento diário.
por livramentos invisíveis e por paz inexplicável. Aprenda a discernir o agir silencioso do Senhor. Ele pode estar fechando portas que trariam dor e preparando caminhos que ainda não se revelaram. O coração que persevera no silêncio descobre que Deus nunca deixou de conduzir. Nem sempre Deus fala através de acontecimentos extraordinários. Muitas vezes, sua voz se manifesta como uma paz que excede a lógica humana. Enquanto o mundo exige provas visíveis, o Senhor confirma sua direção no interior. A alma que aprende a discernir essa paz encontra segurança mesmo em meio às tempestades. O silêncio não é falta de comunicação, é uma forma mais profunda de diálogo. Deus fala na consciência que é tocada, na decisão que amadurece com serenidade, na convicção que permanece mesmo quando tudo ao redor oscila. A voz divina não produz confusão, mas alinhamento. Não gera desespero, mas descanso. Quando o coração está agitado, é difícil perceber o sussurro do Espírito. Por isso, aquiete-se, desligue o excesso, reduza o ruído e permita que a presença de Deus organize seus pensamentos. O Senhor continua falando, e quem aprende a ouvir com o coração descobre direção clara no meio do silêncio. Deixo-vos a paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Evangelho de João 14:27. Se você deseja discernir a voz de Deus através da paz, escreva: que tua paz me guie. Há um silêncio que testa, mas também fortalece. Quando Deus parece não responder imediatamente, Ele está aprofundando raízes. A fé superficial depende de sinais. A fé madura permanece mesmo sem evidências visíveis. O Senhor utiliza o silêncio como instrumento de crescimento espiritual. Enquanto você espera, algo está sendo estruturado dentro de você. Deus está desenvolvendo resistência, paciência e confiança. O silêncio elimina distrações e revela o que realmente governa o coração. É nesse processo que aprendemos a depender menos das circunstâncias e mais da fidelidade divina. Não confunda demora com abandono. O tempo do céu não é regido pela ansiedade humana. Deus fala no silêncio porque deseja que você aprenda a reconhecer sua voz acima de qualquer outra influência. O coração sensível descobre que, mesmo quando tudo parece parado, o Senhor está moldando o futuro. Deus não precisa elevar o tom para transformar destinos. Um simples sussurro do Espírito é suficiente para redirecionar passos e reposicionar decisões. Quando o coração está atento, até a menor impressão espiritual se torna clara orientação. O silêncio cria espaço para discernimento. Muitas vezes, buscamos respostas espetaculares, mas o Senhor trabalha com precisão. Ele fala através de ajustes interiores, mudando percepções e inclinando vontades. Aquilo que parecia urgente perde força. Aquilo que é eterno ganha prioridade. O silêncio revela o que realmente importa. Quem aprende a ouvir com o coração evita atalhos perigosos. A voz suave de Deus protege, corrige e confirma. É no secreto que Ele nos livra de escolhas precipitadas e nos conduz por veredas seguras. Não despreze o sussurro. Nele há direção estratégica. As tuas ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Livro de Isaías 30:21. Se você deseja andar segundo a direção do Senhor, escreva: guia meus passos, Deus. Há feridas que não são tratadas com palavras humanas, mas com a presença silenciosa de Deus. Quando tudo ao redor parece não compreender sua dor, o Senhor se aproxima em quietude e toca onde ninguém consegue alcançar. O silêncio divino não ignora o sofrimento. Ele o envolve com cuidado.
Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus primeiro cura a estrutura interior. Antes de mudar a circunstância, Ele restaura o coração. No silêncio, lágrimas se transformam em força e a fraqueza dá lugar à renovação. O Espírito trabalha em profundidade, onde os olhos não veem, mas a alma sente. Permita que Deus trate suas emoções no secreto. A quietude não é vazio, é ambiente de restauração. Quando você se aquieta diante dele, encontra consolo, direção e equilíbrio. O silêncio pode ser o início da cura que você tanto esperava. Antes de grandes manifestações, há períodos de quietude. Deus não age de forma impulsiva. Ele prepara cenários, organiza detalhes e alinha circunstâncias invisíveis. O silêncio antecede movimentos estratégicos do céu. O que parece estagnação pode ser alinhamento divino. Muitos desistem porque confundem silêncio com negativa. Contudo, Deus pode estar ajustando fatores que você ainda não percebe. Ele trabalha no invisível, remove obstáculos ocultos e fortalece estruturas que sustentarão a bênção futura. O milagre começa no secreto, antes de se tornar público. Confie no processo. A ausência de ruído não significa ausência de ação. O Senhor fala através da espera, ensinando perseverança e dependência. Quando o tempo se cumprir, aquilo que foi preparado no silêncio se manifestará com clareza e propósito. Quando Deus silencia determinadas áreas da nossa vida, Ele está destacando outras. O silêncio divino tem função pedagógica. Ele revela o que realmente ocupa o centro do coração. Sem distrações, ficamos diante das nossas verdadeiras motivações. É nesse ambiente que o Senhor realinha prioridades. Às vezes, buscamos respostas sobre conquistas externas, enquanto Deus deseja tratar questões internas. O silêncio expõe dependências desordenadas e fortalece a confiança correta. Ele remove excessos, ajusta expectativas e reposiciona o foco. O que antes parecia urgente perde força. O que é eterno se torna essencial. Ouvir com o coração é permitir que Deus reorganize valores. O silêncio não é ausência de direção, mas refinamento espiritual. Quem aceita esse processo descobre que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na presença constante do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Mateus 6:33. Se você deseja colocar Deus no centro de tudo, declare: Tu és minha prioridade. O silêncio de Deus também é instrumento de confronto. Quando as vozes externas cessam, começamos a ouvir aquilo que estava abafado dentro de nós. O Senhor permite momentos de quietude para revelar intenções, corrigir rotas e purificar motivações. Ele fala onde ninguém mais alcança, na consciência. Muitos temem o silêncio porque ele expõe fragilidades. Porém, é justamente nesse ambiente que ocorre a transformação genuína. Deus não silencia para condenar, mas para ajustar. Ele remove máscaras, trata o orgulho e fortalece a integridade. O coração que aceita esse processo sai mais maduro e alinhado. Ouvir com o coração exige humildade. Significa permitir que a voz suave do Espírito revele o que precisa ser mudado. O silêncio pode ser desconfortável, mas é profundamente restaurador para quem deseja crescer. Há lições que só são aprendidas quando Deus reduz o ritmo das respostas imediatas. O silêncio nos ensina a depender menos do controle e mais da confiança. Quando não temos todas as explicações, somos convidados a descansar na soberania divina. Essa dependência não é fraqueza, é maturidade espiritual. O coração humano deseja previsibilidade, mas o Senhor trabalha com propósito eterno. No silêncio, Ele quebra a autossuficiência e fortalece a entrega.
Aprendemos que não controlamos o tempo, os resultados ou os detalhes, mas podemos confiar naquele que governa todas as coisas. Ouvir com o coração é reconhecer que Deus continua no trono, mesmo quando não entendemos o cenário. O silêncio nos posiciona em humildade e nos lembra que a verdadeira segurança está na presença dele. Quem aprende essa lição descobre descanso genuíno. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Livro de Provérbios 3, 5. Se você escolhe confiar além do entendimento, declare: eu dependo de ti, Senhor. O silêncio prolongado não é sinal de rejeição, mas de fortalecimento. Deus utiliza períodos de espera para desenvolver perseverança. Quem aprende a permanecer firme quando não há respostas imediatas, adquire estabilidade espiritual. A constância na fé é construída no silêncio. Muitos começam com entusiasmo, mas desanimam quando o cenário não muda rapidamente. Contudo, o Senhor trabalha além do visível. Ele sustenta, observa e aperfeiçoa. O silêncio revela quem permanece por convicção e quem depende apenas de estímulos externos. Ouvir com o coração é continuar confiando mesmo quando os resultados não aparecem. É manter a oração ativa, a esperança viva e a obediência constante. A perseverança moldada no silêncio prepara você para responsabilidades maiores. Nem toda resposta precisa ser imediata. Há escolhas que exigem maturidade e Deus usa o silêncio para impedir precipitações. Quando o céu parece não responder, pode ser proteção contra decisões impulsivas. O silêncio desacelera a pressa e fortalece o discernimento. O coração ansioso busca confirmação rápida, mas o Senhor trabalha com precisão. Ele permite o tempo necessário para que intenções sejam purificadas e motivações sejam examinadas. No silêncio, emoções se estabilizam e a razão se alinha com a vontade divina. Ouvir com o coração é reconhecer que Deus não responde sob pressão humana. Ele fala no tempo exato, quando estamos prontos para compreender e sustentar aquilo que será entregue. Decisões amadurecidas no silêncio produzem frutos duradouros. Quanto mais aprendemos a nos aquietar, mais sensíveis nos tornamos à voz de Deus. O silêncio não apenas revela direção, ele desenvolve percepção espiritual. O coração treinado na quietude começa a discernir nuances, impressões e convicções que antes passavam despercebidas. Deus fala de maneira sutil porque deseja relacionamento, não apenas informação. Ele não busca ouvintes ocasionais, mas corações atentos. No silêncio, a comunhão se aprofunda. A oração deixa de ser apenas pedidos e se transforma em diálogo. A presença se torna mais valiosa que as respostas. Ouvir com o coração é cultivar constância na busca. Não é esperar apenas momentos críticos, mas estabelecer disciplina espiritual. A sensibilidade cresce quando há intimidade contínua. Quem pratica a quietude aprende a reconhecer a voz do Senhor, mesmo em meio ao ruído externo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Evangelho de João 10, 27. Se você deseja crescer em sensibilidade espiritual, escreva: quero ouvir tua voz. Há um momento entre a promessa e o cumprimento em que tudo parece suspenso. É nesse intervalo que o silêncio atua como ponte. Deus não se esquece do que falou, mas muitas vezes trabalha em fases invisíveis antes de tornar a resposta evidente. O silêncio antecede a manifestação. Enquanto você aguarda, o Senhor está consolidando estruturas que sustentarão aquilo que será entregue. Ele prepara caráter para administrar bênçãos, fortalece fé para suportar responsabilidades e organiza circunstâncias que cooperarão para o propósito final. Nada está parado, apenas está sendo construído fora do seu campo de visão.
Ouvir com o coração é permanecer convicto mesmo quando não há sinais externos. A fidelidade no silêncio demonstra maturidade. Quem confia antes de ver, experimenta respostas que superam expectativas, pois entende que Deus age com precisão absoluta. A confiança autêntica não é medida quando tudo está claro, mas quando Deus permanece em silêncio. É nesse cenário que o coração revela em quem realmente está firmado. O silêncio remove apoios temporários e nos confronta com a pergunta essencial: você confia mesmo sem explicações? Muitos dizem confiar, mas exigem respostas imediatas. Contudo, a fé madura descansa na fidelidade divina, independentemente das circunstâncias. O silêncio purifica a confiança, separando expectativa humana de esperança fundamentada em Deus. Ele nos ensina a depender do caráter dele, não apenas das promessas. Ouvir com o coração é permanecer firme, mesmo quando a lógica não compreende o processo. É declarar confiança antes da evidência. Quem atravessa o silêncio com fé descobre que Deus nunca esteve ausente, apenas estava fortalecendo a estrutura interior. Mas o justo viverá pela fé. Epístola aos Romanos 1,17. Se você escolhe viver pela fé e não pelas circunstâncias, escreva: minha confiança está em Deus. Nem todo silêncio é espera. Alguns são livramento. Há momentos em que Deus não responde porque está impedindo que você avance em direção errada. O silêncio também é proteção estratégica. Ele bloqueia caminhos precipitados e evita decisões que poderiam gerar consequências irreversíveis. Quando não há confirmação, talvez haja cuidado. O Senhor vê o que você não vê. Ele conhece intenções ocultas, cenários futuros e detalhes que escapam à percepção humana. O silêncio pode ser a mão invisível de Deus segurando você antes de um erro. Ouvir com o coração é aceitar que nem toda porta precisa se abrir agora. A ausência de resposta pode ser direção. Quem aprende a discernir isso evita dores desnecessárias e permanece alinhado ao propósito maior. Antes que algo grandioso se torne visível, há um período em que tudo parece oculto. Deus trabalha no invisível com precisão absoluta. O silêncio não é estagnação, é gestação. Assim como a semente germina debaixo da terra antes de romper o solo, o propósito amadurece no secreto antes de se revelar. O coração impaciente interpreta o silêncio como ausência, mas o coração maduro entende que Deus está estruturando cada detalhe. O Senhor não improvisa. Ele alinha circunstâncias, conecta pessoas e fortalece você internamente para sustentar aquilo que será entregue. O silêncio prepara o terreno da manifestação. Ouvir com o coração é manter a expectativa alinhada com confiança. É saber que o invisível está sendo organizado pelo Deus que nunca falha. Quem permanece fiel durante o silêncio experimenta revelações que superam o entendimento humano. Depois de atravessar cada etapa, compreendemos que o silêncio nunca foi vazio. Ele foi processo, proteção, amadurecimento e preparação. Deus fala além das palavras audíveis. Ele se comunica na paz que sustenta, na convicção que permanece e na fé que resiste. O silêncio foi o cenário onde seu caráter foi fortalecido e sua confiança aprofundada. Talvez você tenha questionado, esperado, chorado e até duvidado. Mas em cada fase, o Senhor estava presente. Ele moldou sua estrutura interior para que você pudesse sustentar aquilo que está por vir. O silêncio não foi distância, foi proximidade invisível. Não foi abandono, foi cuidado estratégico. Agora você entende. Ouvir com o coração é permanecer atento mesmo quando não há som. É discernir a presença mesmo quando não há sinais. Deus continua falando, e quem se aquieta percebe direção clara, propósito definido e esperança renovada. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Livro de Jeremias 33:3.
Se essa mensagem falou profundamente com você, declare: eu ouvirei tua voz todos os dias. Agora prepare seu coração. Vamos orar juntos e buscar a presença daquele que fala no silêncio. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno que habita na luz inacessível e também no secreto do coração humano, eu me coloco diante de Ti em reverência. Ensina-me a compreender que o Teu silêncio não é ausência, mas profundidade. Quando as vozes ao meu redor se calam e as respostas parecem tardar, fortalece minha fé para que eu permaneça firme. Aquieta minha alma inquieta, silencia minhas ansiedades e ordena meus pensamentos. Que eu não confunda tua espera com rejeição, nem tua quietude com abandono. Dá-me sensibilidade espiritual para discernir o teu sussurro suave, assim como revelaste tua voz em mansidão no livro de 1 Reis. Que meu coração esteja atento à tua direção, mesmo quando meus olhos não veem sinais. Senhor, molda meu caráter no silêncio. Amadurece minhas decisões e purifica minhas intenções. Se o silêncio for processo, sustenta-me. Se for proteção, guarda-me. Se for preparação, fortalece-me. Que eu aprenda a ouvir-te além das palavras, percebendo tua paz, tua convicção e tua presença constante. Que minha confiança não dependa de manifestações externas, mas do teu caráter fiel. Ensina-me a esperar com esperança, a confiar com perseverança e a descansar na tua soberania. Fala comigo no secreto e que meu coração responda com obediência e fé. Em nome do Senhor, eu oro e descanso. Amém.